A meteorologia é uma ciência que vai muito além das famosas previsões de tempo. Seu nome significa estudo de fenômenos atmosféricos, lembrando que a atmosfera é uma camada de ar que envolve um planeta. Sim, existem atmosferas em outros planetas além do nosso, por exemplo, em Júpiter. Existem ventos de até 360 km por hora e uma grande tempestade com o tamanho de alguns planetas, conhecida como Grande Mancha Vermelha. Como é formada principalmente de hidrogênio e hélio, não é possível respirarmos por lá. Aqui na Terra também existem fenômenos que envolvem muita energia na atmosfera, como furacões, tornados, tempestades como granizo, raios e trovões. Outros igualmente curiosos, porém mais comuns, afetam nossas vidas diariamente, como a brisa marítima, formação de nuvens e de chuva, assuntos polêmicos como as mudanças climáticas, aquecimento global, buraco na camada de ozônio, poluição e ilhas de calor trazem a meteorologia para discussões nas áreas de tecnologia, política e economia. Na prática dos dias atuais, a meteorologia é importante para fazer as previsões que ajudam na agricultura e a minimizar catástrofes e até mesmo para viagens aéreas. O importante para a programação de plantio, colheita e controle de pragas. Outro ponto importante que a gente pode comentar sobre a meteorologia é a sua questão da história, né? A história da meteorologia ela vai começar na era primitiva, quando o homem já tinha preocupação com as condições de tempo, e aí elas eram fatores importantes para a sua sobrevivência, tanto na questão da alimentação, abrigo, né, quanto na escolha de locais para repousar. Então a meteorologia já vem desde a antiguidade, né, enquanto o homem ele já tentava aí entender a dinâmica do tempo, do clima, né, que isso aí foi um tema de uma aula, né. Já sugiro que vocês vão lá e deem uma olhadinha no nosso vídeo Tempo e Clima, certo? E a partir daí, vendo a questão da meteorologia, né, que é a ciência que vai estudar a atmosfera terrestre, né, então, passando o tempo, né, muito tempo depois, os antigos gregos eles costumavam relacionar o tempo e todos os seres naturais com os seus deuses. Então a gente já começou aí a observar, não é, a questão aí já de associar tempo com os deuses, né? A meteorologia, né, que vem do grego meteoros, que significa elevado no ar, e logos, que significa estudo, né? Então estudo do tempo. Então, não é, vai ser a ciência que vai estudar a atmosfera terrestre. O trabalho de Aristóteles, né, Meteorológica, possivelmente publicado entre os anos de 347 e 335 a.C., foi um marco grandioso na evolução da história do tema, já que reunia a tentativa de explicar todos os conhecimentos sobre a astronomia. Aristóteles, galera, foi um cara aí que ajudou bastante, né, esse carinha aí, ajudou bastante nos estudos na evolução do que a gente sabe hoje, né, sobre meteorologia. Logicamente que não tinha uma tecnologia tão avançada quanto a nossa de hoje, mas com certeza para aquela época foi um marco aí, né, para essa evolução realmente, né, sobre os conhecimentos astronômicos envolvendo aí as questões climáticas, né? Embora tenha sido, né, considerada a Bíblia da meteorologia durante aproximadamente 2000 anos, né, muitas das conclusões de Aristóteles foram analisadas erradas, graças à teoria de que o universo era composto por apenas 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Então a gente pode aí de fato entender vários fatores relacionados à meteorologia como ciência realmente, que vai estudar fenômenos da atmosfera terrestre, lembrando que esses fenômenos acontecem justamente na troposfera, na camada onde nós vivemos, né? Chama-se esfera turbulenta, né? A troposfera significa no grego esfera turbulenta, e a partir daí colheitas, voos, previsões do tempo são extremamente importantes para esses fatores. Hoje a gente tem acesso até no smartphone, você coloca lá no Google previsão do tempo, ele dá uma previsão do tempo em tempo real, umidade do ar, velocidade do vento, se vai chover de tal hora a tal hora. Então hoje nós temos uma gama, não é, de tecnologias que nos auxiliam isso aí.
Nós vamos ter uma aula especial, certo? Onde eu vou trazer aí, onde a gente vai fazer toda uma contextualização dos equipamentos que são utilizados para que a gente possa entender realmente como se dá a coleta de dados para se desenvolver resultados sobre fenômenos meteorológicos. Por exemplo, se um avião vai fazer uma viagem daqui para outro país, então os controladores de voo junto com a torre, eles vão fazer todo o mapeamento, né, meteorológico. Logicamente nós sabemos que aviões, quando eles viajam de um continente para o outro, eles voam na estratosfera, acima das nuvens, que é justamente para evitar esses fenômenos astronômicos, como furacões, tornados, ventos muito fortes, granizo, por exemplo, né? Mas é importante verificar porque é preciso na decolagem e no pouso. Então, a meteorologia ela vem ajudando desde a antiguidade. Vamos conversar agora sobre a evolução da meteorologia, né? Século XIV. Aparentemente, os primeiros registros, né, meteorológicos dataram nessa época. No caso, na Inglaterra, dando início a uma nova era da meteorologia. Entretanto, né, as primeiras reis de estações foram organizadas por Fernando II e por Toscana em 1653. Um pouco mais à frente, no século XVI, já com a meteorologia moderna, né, foi marcada pelo início já de instrumentos para realizar medidas das variáveis do tempo, o que permitiu a instalação das primeiras estações de estudo. Essas instalações, logicamente, eram muito rudimentares, mas tinham um objetivo inicialmente climatológico, observar somente clima, né? Outro ponto, subindo mais um pouquinho, século XVII, século XVIII, né? Com a decorrência do uso de instrumentos, então já facilitou bastante, evoluiu muito, né? Aparecem as primeiras leis físicas que vieram a garantir o conhecimento de processos atmosféricos. Assim, ocorrendo a compreensão dos primeiros princípios, né, que governam a nossa atmosfera. Então, já entra um pouquinho processos físicos, entendendo melhor a dinâmica atmosférica. Século XIX, primeiros mapas climatológicos. Aqui foi o show, né, que ele fala, né, lá em 1843, né, Samuel Morse inventa o telégrafo elétrico. Isso marcou significativamente, viu, galera? Isso foi um marco, porque é uma nova e decisiva fase meteorológica. A gente chama de meteorologia sinótica, tornando possível a confecção de mapas meteorológicos em tempo real. Certo? E para fechar, transição no século XIX e século XX, né, houve uma determinante evolução das técnicas utilizadas para a atividade de previsão do tempo, com os diferentes instrumentos que são utilizados hoje, como radares meteorológicos, radiosondas, satélites, redes de observação, entre outras estruturas, né, melhorando a informação meteorológica, beleza? Então aqui, galera, a gente já identifica, faz aí uma linha do tempo, né, trazendo justamente esses pontos, para a gente entender de fato como a meteorologia é importante para a humanidade. Desde a antiguidade até os dias de hoje, a meteorologia é de suma importância, desde uma simples viagem até um mapa climatológico. A gente tem isso na palma da nossa mão, nossos smartphones. Você vai lá, clima, tempo, e você tem todo o mapeamento do que você precisa saber sobre o clima daquela região e como está o tempo naquele momento. Beleza? Galera, forte abraço. A gente se encontra na próxima aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Dá aquele like, compartilha, tá? Dá uma força a gente. E aí, fica meu abraço e a gente se encontra em uma próxima aula. Valeu!